Ouve essa história até o fim. Ontem eu assisti um filme que me impressionou muito na Netflix, um documentário chamado Os Crimes de Nossa Mãe, e eu vou contar pra vocês aqui por que ele me chamou a atenção. E vai ter spoiler? Vai. Imagina uma mulher que saiu de um relacionamento muito difícil, onde ela era agredida por um cara assim bem complicado mesmo, e aí ela resolve buscar um local espiritual para buscar conforto. E ela encontra uma igreja, uma religião que ela pode frequentar, um templo onde ela pode rezar, entrega a sua vida para Deus e tudo começa a fluir melhor na vida dela. Ela encontra um novo relacionamento super bacana. Nessa altura ela já está com 3 filhos, ela tem um filho desse primeiro casamento que já está adulto, né, já nem mora mais com ela, e 2 filhos menores, uma menina de 11 e um menino de 6. Então ela tem essa família e em determinado momento ela começa a achar que o companheiro dela não acompanha ela espiritualmente, né? Que ela queria alguém mais espiritualizado, que eles estão em um descompasso espiritual. Ela de forma mais evoluída e ele menos. E um dia ela vai assistir uma palestra lá da igreja com um escritor que já tinha 4 livros publicados, todos sobre espiritualidade. E depois ela vai conversar com ele, ela acha ele muito legal e ele fala que eles já tinham sido casados em várias outras vidas. Ficam meio impressionados um com o outro. Passa o tempo, ela se separa do marido e a esposa desse escritor morre, falece. Então eles se casam e resolvem ficar juntos. Depois de um tempo, ele conta para ela, ele tinha uma metodologia de dividir as pessoas, ele conseguia classificar quem era mais espiritualizado e menos espiritualizado, esse escritor, ele tinha um método. E ele inclusive chamava essas pessoas menos espiritualizadas de zumbis. Que é uma coisa que tem muito no mundo espiritual, nas pessoas que estudam isso, que são as pessoas que estão acordadas e as pessoas que estão dormindo, né? As pessoas que estão despertas ou que já têm alguma iluminação e as que não têm. E aí ele faz essa categorização das pessoas entre a que é mais evoluída e a que não é. O que você achou até agora dessa história? Se você não se impressionou com nada, se de acordo com as suas crenças espirituais você está achando isso normal, eu te recomendo refletir bastante. Porque a gente já tem aí ela achando que o marido é menos espiritualizado, menos evoluído espiritualmente do que ela. Como é que a gente avalia a evolução espiritual de alguém? Como eu, ser humano limitado, que estou avaliando a evolução espiritual de outra pessoa. E esse cara dividindo as pessoas entre as evoluídas e as não evoluídas. Isso me lembra muito o discurso de algumas religiões que falam que nós somos os escolhidos, os outros são o mundo. Nós somos os bacanas, perfeitos que vão ser salvos. Eles não. Nós estamos certos e somos de Deus. Eles são do demônio. A gente precisa ter muito cuidado com esse discurso, porque ele pode levar a justificar a violência. Porque se eu estou certo e o outro está errado, então eu posso cometer violência. Se eu sou bom e ele é mau, se eu sou de Deus e ele é do demônio, então ele merece ser punido ou sofrer violência? Ou desapareceu? Vamos eliminar essas pessoas? O que acontece a partir daí na história? Ele avalia os 2 filhos que ainda moram com eles como filhos, como baixo, né? Estão mais para zumbis, eles têm uma avaliação baixa nessa questão da espiritualidade. E passa um tempo, essas 2 crianças desaparecem. E ninguém consegue encontrar. E as autoridades vão atrás de encontrar as crianças e a mãe não fala onde elas estão. Ela sempre fala que elas estão bem, que ela nunca faria mal às crianças. E o cara não fala nada e nunca mais essas crianças são vistas. E aí eu nem preciso dizer para vocês o que aconteceu, né? Vocês vão assistir aí o documentário e vão ver o horror que aconteceu. E ele me chamou a atenção exatamente porque eu conheço muitas pessoas que fazem esse caminho espiritual, que na verdade é um caminho que te distancia de humanidade, que te distancia da conexão humana. Muitas religiões, grupos, seitas fazem o quê? Criam uma redoma ao redor da pessoa que chega lá, de tanto afeto, amor e carinho, que isolam ela da família, das coisas que ela conhecia antes. Muitas vezes elas têm até uma linguagem que vai envolver essa pessoa de uma forma, tipo, que ela se desconecta mesmo do que ela já conhecia. Como eu estudo comunicação, eu me interesso muito por manipulação através da palavra. Como você convence uma mãe, um pai, uma pessoa de que os outros são maus ou são do demônio? Qual é o argumento? Quais são as palavras? Qual é a sua capacidade de influenciar o psicológico das pessoas para conseguir fazer coisas assim? E esse filme, ele dá um bom parâmetro. Tem vários sobre isso. Eu adoro esse assunto, gente, adoro pesquisar isso. Várias vezes eu já denunciei o Tear dos Sonhos, que é um golpe. Golpes financeiros fazem muito isso, né? Mas esse é um golpe financeiro
que mistura com espiritualidade. Ele fala que é um grupo de mulheres que ajudam umas às outras. Ele tem toda uma linguagem, eles não chamam dinheiro de dinheiro, chamam de presente. Tem toda uma linguagem para disfarçar um golpe que é clássico, antigo, mas a linguagem faz com que as pessoas não percebam que elas estão caindo num golpe. É muito triste. E no final elas saem de lá como pessoas abusadas. Muitos desses grupos são abusadores, são abusivos. É a mesma relação abusiva. Você isola a vítima, você faz ela acreditar que está errada no final, você faz ela ter vergonha de falar que aquilo está acontecendo. Então fiquem atentas, fiquem atentos, desconfiem do que as pessoas falam. Especialmente se elas vêm com um discurso de nós somos incríveis e os outros são horríveis. E isso é a espiritualidade que está dizendo. Porque se é uma corrida, eu corro mais que você, a gente mensura isso e todo mundo está vendo que eu cheguei antes do que você. Agora, espiritualmente falando, tem muita pesquisa que já mostra que meditação, por exemplo, pode aumentar o ego da pessoa e ela ficar mais arrogante do que ela era. Já viram essas pesquisas? Eu tenho vários links, porque eu coleciono. Porque a pessoa começa a meditar e ela fala, eu medito e você não. Eu estou meditando, então eu sou superior. Spiritual bypassing, tem uma colega que só estuda isso, pessoas que se encantam com alguma coisa espiritual, com um grupo, com uma religião, e daí são absorvidas por aquilo e ficam um tempão lá até se dar conta de que saíram da realidade. Tipo, 5 anos depois, às vezes 10. Elas não conseguem perceber que elas saíram da realidade. Então, vamos ficar atento em tudo isso, por favor. Linguagem. Linguagem do eu contra eles. Nós somos bons, eles são maus. Nós somos de Deus, eles são do demônio. É muito perigosa, porque ela busca justificar a violência. Qualquer religião séria no mundo, se você frequenta um grupo místico, religioso, qualquer um que seja sério, vai reconhecer e respeitar todas as outras formas de religiosidade. Religiões sérias respeitam as outras. É simples assim. Sabem que não tem uma resposta única e certa nesse mundo em que a gente está. Recomendo o filme e vão ficar espertos, porque a linguagem é poderosa e ela influencia nossas decisões.